Durante a Idade Média, a superstição e o medo excessivo do sobrenatural dominavam a sociedade. Pobres coitados que muitas vezes estavam somente cuidando de sua vida podiam ser falsamente acusados de bruxaria e feitiçaria, e até condenados, sem muitas provas. Nem eu, nem você e nem ninguém que conhecemos estaria 100% a salvo de ir para a fogueira. Eu sou o LR Arcano e nesse vídeo vou te mostrar 10 razões totalmente absurdas pelas quais você poderia ser acusado de bruxaria. Para começar, nesses tempos eles acreditavam que imperfeições no corpo ou no rosto eram sinais de associação com o diabo ou da prática de bruxaria. Então, se você tivesse alguma deformidade, verrugas, manchas na pele, alguma pinta ou qualquer coisa do tipo, isso poderia servir de evidência da sua suposta associação com o sobrenatural. Sonambulismo e falar sozinho também poderia ser um tipo de evidência. Você alguma vez já se pegou andando na rua, distraído, enquanto falava consigo mesmo? Pois bem, esse simples hábito poderia ser o suficiente para te garantir uma vaga na fogueira. Falar sozinho ou enquanto dorme poderia ser sinais de que você estaria se comunicando com forças espirituais ou demoníacas. Agora, a terceira razão pela qual você poderia ser condenado por isso era tempos de clima extremo. Chuvas excessivas, tempestades ou secas prolongadas poderiam levantar suspeitas e eles procurariam explicações sobrenaturais para coisas que têm a sua explicação natural. Porém, a ignorância faz coisas, meus amigos. Então, pessoas já suspeitas na sociedade em que moravam ou que possuíssem qualquer dos atributos que vão estar nesse vídeo poderiam ser as primeiras pessoas a serem olhadas de lado. E, eventualmente, se fosse prolongada a situação, poderiam sim ser acusados injustamente. Então, antes de continuarmos com essa lista, que tal já deixar aí seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Agora, continuando, um item que é bastante associado principalmente às bruxas do imaginário infantil, que é ter gato preto em casa. Um ou mais gatos, né? Em muitas culturas, o gato, não somente o preto, é associado ao sobrenatural. E na Idade Média não podia ser diferente. Em tempos supersticiosos como esse, o gato era diretamente associado à bruxaria, o gato preto no caso. Eles acreditavam que a bruxa ou a feiticeira conseguia se transformar no animal para realizar os seus feitiços. E por isso, ter a presença ou a companhia de gatos pretos poderia ser um mau presságio. E agora vamos falar de dois itens bem parecidos um com o outro, que é ser parteira e também praticar curandeirismo ou botânica. Ainda que essenciais para a sociedade, as parteiras poderiam sim ser vistas como suspeitas de bruxaria. Na época, uma mulher com conhecimento já era vista com estranheza. Agora você adiciona aí uma pessoa boa em abrir corpos e que tem conhecimento de medicina e um pouco de botânica e plantas medicinais, e a equação já vai ficando bastante perigosa. E isso nos leva ao item a seguir, que é praticar curandeirismo e ter conhecimentos em botânica. Assim como as parteiras, praticar o curandeirismo poderia ser visto com péssimos olhos. Ter conhecimento em medicina alternativa, plantas medicinais e supostos rituais milagrosos podiam ser o estopim para te levar direto para a forca ou pior, para a fogueira. E para piorar a situação, muitos curandeiros e curandeiras viviam em meio aos bosques. E isso aumentava o mistério e também a suspeita em volta de suas práticas. E agora, saindo um pouquinho da parte do conhecimento e voltando um pouco para a parte da aparência física, ter uma aparência peculiar, digamos assim, poderia também levantar suspeitas na época e te garantir uma acusação injusta. Pessoas que se destacavam fisicamente como sendo muito altas, muito baixas, muito magras ou até muito cheinhas, ou então ter o rosto estranho de alguma forma, podia ligar
para o alerta de bruxaria. E isso, como sempre, era por causa da extrema e absurda paranoia em relação ao sobrenatural do pessoal desse tempo, muitas vezes ligado até a motivos religiosos. E isso induzia as pessoas a julgamentos precipitados e totalmente equivocados. E esse é um motivo totalmente ridículo para você morrer de bobeira, né? Calma, que vai piorar. Você poderia ser a pessoa mais normal do mundo, ser do tamanho certo, ter a aparência certa, não praticar nenhuma ciência, mas se acontecesse por algum acaso do seu vizinho encontrar muitas vezes mantimentos estragados como leite, manteiga, entre outros, poderia ser o suficiente para começar a levantar suspeitas. E se isso começasse a ser frequente, ou então alguém fosse investigar na sua casa e lá também tivesse muitas coisas estragadas, isso também poderia ser um sinal da sua prática de bruxaria. Isso acontecia por um único motivo: a ignorância quanto o processo natural da decomposição dos alimentos. Eles ligavam essa deterioração, com certeza eu falei errado, eles ligavam essa deterioração dos alimentos com a atuação de entidades do mal naquele lugar. E agora, quase finalizando, se você acha que não estava absurdo o suficiente, agora vai ficar. Ser canhoto também era uma razão pela qual poderiam te acusar de bruxaria. E isso tudo porque o lado esquerdo era muitas vezes associado ao diabo. Não faz nem sentido. Imagina, você nasce ali canhoto, começa a fazer as coisas do cotidiano, e você tá numa vila bastante pequena e começa a te olhar com estranheza por causa disso. E agora, por último, talvez um item que nem precisava estar na lista, que é o simples fato de ser mulher. Você já ouviu o termo caça aos bruxos? Eu não. E eu tenho quase certeza que você também nunca ouviu isso. É de conhecimento comum que, na Idade Média, as mulheres eram bastante perseguidas quando saíam um pouco do padrão, e mulheres com inclinação científica ou estudiosas poderiam ser facilmente ligadas à feitiçaria e à bruxaria. Era uma sociedade bastante machista nesse tempo, e mulheres que faziam coisa de homem eram geralmente vistas com maus olhos. Já na era moderna, para você ter ideia, no ano de 1693, salvo engano, foi quando ocorreu a caça às bruxas de Salem, que tá aí para exemplificar. Foi um tempo bastante sombrio em que muitas pessoas foram condenadas injustamente e queimadas vivas, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bastante claro o quão sombrio e supersticiosos eram esses tempos. Tempos em que pessoas como eu e você, por atitudes corriqueiras do dia a dia, poderiam ser julgados e acusados falsamente. Espero que tenham gostado do tema. Se querem ver alguma história ou algum tema específico, deixa nos comentários. E não se esqueça de ver algum dos vídeos que vão ficar aqui na tela final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sou o LR Arcano e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.